Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse então mais um vídeo do nosso quadro Conversa de Bar. Pois bem, não é nenhuma novidade que ao longo do tempo eu venho falando aqui no canal a respeito de um projeto político de poder cujo objetivo é basicamente dividir a sociedade de diversas maneiras possíveis. Para tanto, esse projeto de poder tem diversos tentáculos em várias esferas das nossas sociedades. Na esfera política, na esfera econômica, na esfera religiosa, na esfera educacional e também na esfera legislativa, no aparato legislativo dos estados. E por que é importante que esse projeto de poder tenha influência, ou pelo menos um certo controle, do aparato legislativo dos estados? Porque a maioria das nossas sociedades, se não quase todas que nós conhecemos, são regidas por leis. Boa parte dos comportamentos, das condutas, dos mores sociais são regidos por leis de uma forma ou de outra. Então, se você domina, ou pelo menos tem uma boa influência no aparato legislativo do estado, você tem uma boa capacidade de manipular e criar projetos políticos e sociais que atinjam aos seus fins. Então esse projeto político de poder, como tem o objetivo de dominar a partir daquela antiquíssima máxima de dividir para poder conquistar, visa sem dúvida nenhuma, com muitas das suas propostas legislativas, dividir a sociedade. E é exatamente esse o caso que eu gostaria de analisar aqui com os senhores. Eu recebi hoje pela manhã aqui em um grupo de WhatsApp a notícia de que na data de ontem foi sancionada a lei 14.132, que acrescentou ao nosso Código Penal o artigo 147-A, criando o crime de perseguição. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, como nós vamos analisar aqui agora, que é mais uma dessas mobilizações legislativas que têm sido levadas a cabo nas últimas décadas nas nossas sociedades, que visam, em última análise, do quê? Fazer com que, no caso aqui especificamente, homens e mulheres estejam cada vez mais divididos, cada vez mais desunidos, cada vez mais uns contra os outros. Embora seja um projeto que venha revestido de uma preocupação legislativa, a gente vai ver que tudo isso é balela. No fundo, é mais um desses projetos que quer fazer com que homens e mulheres fiquem uns contra os outros. Então eu vou fazer uma rápida análise técnica, que é importante para a gente entender alguns aspectos, mas não vou me aprofundar muito, até porque isso aqui não é um canal para comentar questões jurídicas, tão especificamente assim. E na sequência eu vou fazer uma análise teológica e também sociológica do porquê esse é o objetivo e do porquê que vai dar muito errado a aplicação dessa lei, como a gente vai ver aqui na sequência. Bom, então aqui eu vou ler o tipo penal apenas para inteirá-los e na sequência eu vou fazer alguns comentários. Como eu falei, é o artigo 147-A, que foi inserido lá naquela parte dos crimes contra a liberdade pessoal do nosso Código Penal. Diz o seguinte, artigo 147-A, né, perseguição. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1º, contra criança, adolescente ou idoso. Inciso 2º. E esse é o mais problemático de todos, dentro daquela perspectiva de que nós estamos falando de um projeto de poder que quer dividir homens e mulheres. Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código, que é a questão do feminicídio, né? Quando o homicídio é praticado contra uma mulher, aí você tem um crime de feminicídio, que já é uma aberração jurídica, mas enfim. E aí continua, né? Inciso 3º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma de fogo. Parágrafo 2º, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. E o parágrafo 3º, somente se procede mediante representação. Então você veja, não é nem um crime de ação privada, é um crime mediante representação, então é um crime de ação pública condicionada. Ou seja, é o próprio Ministério Público que vai processar aí o homem ou a mulher que forem acusadas de perseguição. Então, fazendo rapidamente uma análise do ponto de vista técnico, eu iniciaria com a primeira crítica. É um tipo de crime que ignora completamente o aspecto subsidiário do direito penal. Definitivamente eu não sou adepto do abolicionismo penal. Acho que é inviável nas sociedades que a gente vive, por mais avançadas que sejam, ainda é uma coisa inviável. Agora, por uma questão de bom senso, eu reconheço que sim, a esfera cível é mais do que suficiente para resolver certas situações,
por exemplo, como essa. Você não precisa criar um tipo penal, até porque o direito penal é a esfera mais agressiva do Estado. Pode redundar na restrição de liberdade do sujeito. Se você estiver falando de um ordenamento jurídico onde existe a pena capital, na pena de morte. Então o direito penal ele não deve ser utilizado de qualquer maneira. É só quando realmente uma conduta for abjeta para uma sociedade, for uma conduta inaceitável, que ela deve ser regulada pelo direito penal. Então a primeira crítica é, definitivamente, não foi respeitado o critério da subsidiariedade do direito penal. Não sou nenhum adepto do abolicionismo, como eu falei, mas a gente tem que ter bom senso. Isso aí pode ser resolvido com uma ação por danos morais, por exemplo, na esfera civil. Mas enfim, o objetivo é criar mesmo o crime para tornar a situação ainda mais tensa. E uma segunda crítica que eu faço também, ainda dentro dessa perspectiva técnica, é a de que trata-se de um tipo penal aberto, mas extremamente aberto. Novamente, quem estuda direito penal sabe que o direito penal deve primar, sobretudo, por tipos fechados, ou seja, tipos que descrevem minuciosamente quais são as condutas, quais são as ações do sujeito que irão ser criminalizadas, porque você não pode criar uma coisa muito subjetiva. Mas você veja bem que esse tipo penal, ele é extremamente subjetivo. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Veja, reiteradamente ou por qualquer outro meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, qualquer coisa pode ser uma ameaça psicológica a depender do sujeito, né? De qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É um tipo penal completamente subjetivo, meu amigo. Pode dar asa a muita situação absurda e bizarra. Imagina, por exemplo, que eu descubro por aí que uma ex minha está espalhando que eu tenho um membro desavantajado e está espalhando isso para as minhas futuras pretendentes. E aí eu desejo, então, eu me dirijo a uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência, porque eu estou sendo perseguido pela minha ex que está me difamando aí, dizendo que eu sou ruim de cama. Sinceramente, eu acho que o agente de polícia, cara, ele vai olhar para mim assim, sabe? Ele deve imaginar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar na polícia? A mesma coisa, sabe? A mulher pode inventar diversos pretextos e que está tendo abalo psicológico porque o cara está espalhando por aí que a comida dela é muito ruim, que ela não sabe cozinhar direito. Esse tipo de lei é pretexto para que esse tipo de picuinha boba, que poderia ser resolvida na esfera civil, venha para a esfera penal e gere ainda mais receio para os homens se relacionar. Porque isso aí vai se juntar às leis sobre assédio sexual, vai se juntar à Lei Maria da Penha e tudo isso vai fazendo com que os homens, até certo ponto com razão, tenham cada vez mais receio de se envolver. Então você vê que o objetivo não é proteger ninguém, coisa nenhuma. O objetivo é realmente inviabilizar os relacionamentos cada vez mais, porque está realmente se tornando uma coisa muito perigosa para um homem relacionar-se com uma mulher de uma procedência que ele não conhece. Que realmente, cara, a legislação está tornando cada vez mais inviável relacionamentos entre homens e mulheres, porque está ficando muito fácil utilizar a legislação para se vingar, para querer retalhar o sofrimento, a frustração do término de um relacionamento. Então, coisas com as quais as pessoas antigamente lidavam, sabe, de uma forma humana, de uma forma natural, mesmo que fosse com sofrimento, com dor, hoje essas questões todas estão sendo judicializadas. A legislação está encampando esses comportamentos exatamente para quê? Para que as pessoas tenham motivos jurídicos ou razões jurídicas para se vingar umas das outras. Então, nesse cenário, é óbvio que o relacionamento se torna algo completamente perigoso, né? Bastante arriscado para as pessoas que não conhecem ali a procedência umas das outras, porque você sabe lá se você está se envolvendo com um psicopata ou com uma psicopata, que pode querer se vingar de você depois, se valendo de tipos penais como esse, que na minha opinião, repito, são completamente desnecessários. Uma redação péssima. Agora, o que é pior, e aí avançando um pouco mais na discussão aqui dentro da androsfera, né, que eu acho que também é importante. Meu amigo, não se iluda, não se engane. Se você acha que as culpadas por isso aqui são as mulheres, você não entendeu nada. E o que eu percebo é que tem muitos caras que ingenuamente acreditam que as mulheres é que são as culpadas, são as responsáveis por isso. O sujeito realmente acredita, é ingênuo, a ponto de acreditar que a irmã dele, que está lá no quarto assistindo Netflix, ou que a vizinha dele, ou que a colega de trabalho dele, a colega de faculdade, sei lá, são as responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Meu amigo, não seja ingênuo, porque quando você pensa nisso, você acaba se voltando contra essas mulheres
concretas que estão ali no teu convívio. Repito, isso é fruto de um projeto político de poder que quer fazer exatamente com que essas coisas aconteçam, com que nós fiquemos uns contra os outros aqui. Obviamente, eu não estou dizendo que as mulheres não sejam responsáveis no ponto em que elas são manipuladas por esses projetos de poder, sem dúvida nenhuma, mas isso tem uma explicação lógica também. É porque as mulheres são muito mais emocionais, são muito mais sentimentais, então elas são muito mais suscetíveis a comprar esse discurso de revanchismo e de vingança que o feminismo, por exemplo, prega, do patriarcado opressor, que as mulheres sempre sofreram historicamente, elas sempre foram perseguidas e maltratadas. Obviamente que sim, isso existiu, mas a regra geral é que as mulheres sempre foram muito mais protegidas do que perseguidas por quase todas as civilizações que a gente conhece. As mulheres não iam para a guerra, as mulheres não faziam os trabalhos mais perigosos e árduos na sociedade, as mulheres, muito pelo contrário, elas tinham a maternidade protegida, a figura de Maria sempre foi até um referencial de maternidade. Então, definitivamente, não dá para você comprar esse discurso de que as mulheres sempre foram perseguidas, mas elas são mais suscetíveis. Então, de fato, essa é a responsabilidade delas. Agora, acreditar que esse projeto de poder é conduzido por mulheres, meu amigo, não seja ingênuo a esse ponto. Esse projeto de poder é conduzido por elites que são majoritariamente controladas por homens. Por homens, meus filhos. Não são mulheres que estão lá, vamos fazer isso na legislação, vamos fazer isso na área econômica, vamos fazer isso na área educacional. Não, são homens. E todas as vezes que você, que é homem, não entende isso, me desculpa, você está sendo manipulado. E eu vejo muitos caras na androsfera que não entendem isso, eles acham que as mulheres são as culpadas por isso. Então isso é ignorância, meu filho. Não seja ingênuo a esse ponto. Repito, eu não estou dizendo que a legislação não queira realmente inviabilizar cada vez mais o relacionamento entre homens e mulheres. Agora você precisa ser maduro a ponto de entender que isso é objeto de um projeto de poder. Duarte, mas você critica tanto o feminismo, você não acaba criticando as mulheres por isso? Não. O feminismo é um projeto político, assim como o movimento negro, assim como o movimento LGBT, só que esses movimentos, eles manipulam as mulheres, os negros e os gays, respectivamente. É isso que eles fazem. Mas são projetos políticos de poder. E é fundamental que você compreenda isso para que você não seja um sujeito alienado. E como é que você compreende isso? Desenvolvendo a sua individualidade. Porque aí você não se torna um sujeito passivo de ser manipulado por esses movimentos, sejam eles quais forem. Seja porque você vai ficar com ódio das mulheres, porque o feminismo ensina as mulheres a ter ódio dos homens, e aí nós, como homens, muitas vezes realmente começamos a nos sentir tentados a ter ódio das mulheres também, e isso é uma bobagem. Você também está sendo manipulado. Duarte, você está sendo muito mangina, você está sendo escravoceta. Meu amigo, é isso. Você que está sendo alienado, você que está sendo manipulado, não está percebendo. Então desenvolva a sua espiritualidade, cara, para que você entenda que a nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então não adianta você achar, repito, que a tua irmã, cara, é a culpada, que a tua vizinha, que a tua colega de faculdade é a culpada. Elas não são. Então eu queria ter analisado esse tipo penal apenas para reforçar mais uma vez que esse projeto de poder quer exatamente dividir homens e mulheres. E todas as vezes que você compra esse discurso e passa a ter raiva das mulheres concretamente por isso, você está sendo massa de manobra, você está sendo manipulado. Senhores, então para esse vídeo era isso. Se você discorda do que eu falei aqui, como sempre, deixe os seus comentários. Se você concorda, deixe os comentários também, compartilhe essa mensagem se você achar que ela pode ser útil. Considere inscrever-se aqui nesse canal se você também achar que isso possa ser útil para a sua vida. Lembrando-se sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.